o Mengão, queridão, parece que agora caiu na real e prepara a proposta de compra definitiva do volante Marcos Antônio junto à Lazio da Itália. O Flamengo já entendeu o recado da Lazio. Não tem essa de empréstimo, seja por opção, seja por obrigação. O negócio que a gente quer é vender o jogador. E o Flamengo prepara a nova proposta, lembrando que essa é a quarta proposta do Flamengo, porque o Flamengo já teve 3 propostas recusadas pela equipe italiana e agora o Flamengo vai com tudo para comprar Marcos Antônio, que inclusive está no Brasil esperando isso tudo ser resolvido. Eu vou trazer todos os detalhes dessa proposta que o Flamengo prepara para enviar a Lazio da Itália. Vamos falar também sobre a situação de Claudinho no Flamengo, né? Porque ainda segue o interesse do Flamengo, mas a gente vê que vai ali ficando cada vez mais distante, principalmente depois de ontem, né? Grande gafinada aí do Marcos Braz, presidente da equipe russa, tirou um sarrinho ali também. Vou explicar aqui pra vocês. Tem despedida no Mengão, queridão, hein? Jogadores deixando o Flamengo, 2 atletas rumando para o futebol português e ontem foi de despedida, meus amigos. Falar também sobre a situação envolvendo o garoto Ramon, lateral esquerdo, ex-Flamengo, que entra na mira de clube mexicano. Lembrando que Ramon está atuando no Brasil por empréstimo, pertence a clube grego. Vou trazer todos os detalhes para vocês. Falar também sobre a situação envolvendo o próximo jogo do nosso Mengão, queridão. A preparação do técnico Tite para esse jogo e as mudanças que o Tite vem fazendo para enfrentar o Criciúma pela 18ª rodada do Brasileirão. Então já cola comigo, não perde nada, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marotaço desse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, deixa eu falar aqui agora para vocês sobre essa preparação do Flamengo, porque amanhã o Flamengo entra em campo. Nesse exato momento o Flamengo está no CT do Ninho do Urubu, finalizando o último treino. Daqui a pouco viaja a Brasília, aonde recebe o Criciúma, amanhã às 4 horas da tarde deste sábado, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o técnico Tite vai fazer algumas mudanças para esse jogo contra o Criciúma. O Flamengo tem a volta do quarteto uruguaio, tem a volta de Everton Cebolinha recuperado, e agora o Tite tem a missão de poder montar um time. O Tite basicamente já deixou aí claro qual provável time ele deve levar a campo nas últimas preparações de quarta e quinta-feira. Ontem, o Tite basicamente desenhou o time da seguinte forma, né? As mudanças: Nicolás de la Cruz voltando da seleção uruguaia, Arrascaeta também voltando da seleção uruguaia, Gerson atuando lá na frente, voltando a atuar como ponta direita, Everton Cebolinha recuperado de volta ao time. E o Flamengo precisa muito dessa vitória. Vamos lá, provável escalação do Flamengo para esse jogo, né? O provável time que o Tite vem desenhando aí nas últimas preparações: Rossi, o Wesley mantido titular mesmo com a volta de Varela. Varela deve começar no banco de reservas. Ayrton Lucas também pela lateral esquerda. Dupla de zaga: Fabrício e Bruno Davi Luiz. No meio de campo, Pulgar e Nicolás de la Cruz. Mais à frente, Georgian de Arrascaeta. Gerson pela ponta direita, Cebolinha pela esquerda e Pedro centralizado. Tá aí, provável time que o técnico Tite deve levar a campo para esse jogo contra o Criciúma, que promete ter casa cheia. O zagueiro Léo Ortiz, ele concedeu uma entrevista à Flá TV e ele projetou esse confronto contra o Criciúma. Ele falou o seguinte: um jogo extremamente difícil. O Criciúma tem sido um adversário complicado, sendo fora ou dentro de casa. Mas temos a volta dos selecionáveis, que são muito importantes para nós. Mesmo a gente conseguindo fazer uma grande campanha nesse tempo que eles estavam na Copa América. Agora é tentar vencer com a nossa força. Mesmo não sendo no Maracanã, tenho certeza que vai estar lotado de flamenguistas. Fazer um grande jogo para retomar essa confiança e poder retomar a liderança mais à frente. Destacou aí o defensor, o zagueiro Léo Ortiz, que por final, né,
fez aí uma bela passagem aí durante esse período da Copa América, atuando mais precisamente ali como improvisado no meio de campo, o zagueiro Léo Ortiz. E hoje deve começar no banco de reservas, tá? Então Flamengo e Criciúma, daqui a pouco, logo mais, o Flamengo embarca rumo a Brasília. O jogo acontece amanhã às 4 horas da tarde e vamos em busca dessa vitória que é muito importante para o nosso Mengão queridão, beleza? Mudando de assunto aqui agora, vamos falar sobre mercado da bola, isso porque o ex-lateral esquerdo Ramon, quem não lembra do Ramon, né? Promessa do Flamengo, o Flamengo acabou aí vendendo para o Olympiacos da Grécia. O Olympiacos emprestou o Ramon para o Cuiabá, com quem tem contrato de empréstimo até o final deste ano. E agora a informação que apuramos é que o América do México fez uma proposta para contratar o lateral Ramon, ex-Flamengo. Os valores do negócio não foram revelados, mas se trata de uma oferta de compra pelo jogador de 23 anos. Como já mencionei, Ramon está emprestado ao Cuiabá, mas pertence ao Olympiacos da Grécia, com quem tem contrato até o meado do ano de 2027. Então Ramon pode rumar para o futebol mexicano, né? América do México, vira e mexe, sempre está aí tendo seu nome vinculado no Flamengo, de olho em alguns jogadores, principalmente a situação do nosso meia Georgiano de Arrascaeta, e agora pode aí levar o lateral esquerdo Ramon para a sua equipe. Mudando de assunto, vamos falar agora sobre despedidas do Flamengo. Ontem, o Flamengo sacramentou para valer a saída de 2 atletas do mais querido Brasil, o atacante Everton e o zagueiro Gabriel Noga. Ambos vão defender as cores do Lecções de Portugal. O Flamengo vendeu os 2 atletas, mas mantém um percentual de ambos os atletas. O Flamengo tem essa parceria, né, fechando esse elo de parceria muito bacana aí com o clube português. Flamengo que sonha em viabilizar, ter aí um clube lá no velho continente, precisa mais precisamente ali em Portugal. E daí então o Flamengo fecha a saída desses 2 atletas. Inclusive ontem o Everton comemorou muito aí a sua despedida e agora vai para o Lecções de Portugal. Tanto o Everton como também o zagueiro Gabriel Noga. Sucesso aí para os dois. Lembrando que em relação ao Gabriel Noga já estava emprestado ao Lecções de Portugal desde fevereiro. O Flamengo emprestou, o jogador retornou agora para o Flamengo, né, para o Brasil, em período de férias, tudo e muito mais. Acabou a temporada lá, agora vai começar a temporada. E Lecções foi lá e adiantou o Flamengo, ó, comprar, fechar negócio, comprou aí 50% de Gabriel Noga. E o valor aí que eu, né, como já trouxe aqui para vocês, 100 mil euros por 50%, total de 600 mil reais. O Flamengo mantém 50% do jogador para uma venda futura. Então tá aí, 2 atletas deixando o Flamengo rumo a Lecções de Portugal, meus amigos. Bom, mandar agora de assunto, falar sobre a compra de Marcos Antônio. Sempre que eu venho falar sobre o mercado da bola aqui com vocês, eu falo sobre o Marcos Antônio, porque entre as negociações pelas contratações que o Flamengo tem hoje na mesa, se é que tem para valer, porque no meu ponto de vista e pelas informações que realmente eu venho apurando, o Marcos Antônio é o caminho mais perto, mais próximo, mais curto, posso falar assim, para o Flamengo fechar entre todas as negociações que existem em curso nesse momento. O Flamengo prepara a nova proposta de compra por Marcos Antônio. Por que o Flamengo vai fazer uma proposta de compra? Eu vou trazer aqui os valores para vocês. Mas por que o Flamengo vai fazer essa proposta de compra, Henrique? Porque o Flamengo já entendeu o recado da Lazio. O Flamengo já entendeu que a Lazio não quer emprestar o jogador de maneira nenhuma. Então o Flamengo vai partir para a compra direta do volante Marcos Antônio, que já deixou claro, principalmente para a sua equipe italiana, que o desejo dele é continuar no Brasil, aonde ele já está, e continuar jogando no Flamengo. Marcos Antônio, inclusive, foi liberado aí pela Lazio para continuar treinando aqui enquanto essa situação seja desenrolada. O que acontece é o seguinte: a Lazio já recusou 3 propostas de empréstimo em situações diferentes que o Flamengo chegou a oferecer à equipe italiana. Primeiro, o Flamengo ofereceu uma proposta para conseguir o jogador por empréstimo de 1 ano com opção de compra. O clube italiano avaliou a proposta do Flamengo, em seguida recusou. Daí então o Flamengo enviou uma nova oferta por empréstimo com obrigação de compra
porém com um sinal de início de 400 mil euros, com valor fixado no final do empréstimo em 4 milhões de euros. Caso o Flamengo realmente, o Marcos Antônio, batesse algumas metas, o Flamengo seria obrigado a comprar por 4 mil euros no final do empréstimo. Claro, aqueles 400 inicial seriam abatidos. A Lazio chegou até a balançar, chegou a sinalizar positivo, só que depois voltou atrás. Segunda proposta, né? Terceira proposta do Flamengo. O Flamengo chegou a aumentar nos últimos dias, agora na última semana, para 800 mil euros o valor inicial, mas mantendo o mesmo modo em relação seguinte, por exemplo, 4 milhões de euros no final do empréstimo com obrigação de compra. A Lazio também avaliou e recusou a proposta do Flamengo e bateu o pé. O Marcos Antônio, a gente só fecha negócio se for por uma venda direta. E o valor foi até definido, 6 milhões de euros. A Lazio quer 6 milhões de euros para vender o volante Marcos Antônio ao Flamengo. E o Flamengo estuda agora enviar uma nova proposta para comprar em definitivo Marcos Antônio. Após os italianos baterem o pé e não aceitar a princípio nenhum tipo de negócio por empréstimo, o Flamengo ficou ciente, o negócio vai ter que partir para uma compra direta. Com isso, o Flamengo prepara uma proposta de compra com valores que giram em torno de 4,5 milhões de euros. Eu vou falar para vocês, ainda é um valor baixo, próximo do que a Lazio quer. Tá, tudo bem, 4,5 para 6 milhões fica uma diferença de 1,5 milhão. Mas será que a Lazio vai topar essa proposta do Flamengo? Bom, vamos aguardar, ver realmente a decisão da equipe italiana, mas acredito que elas devem recusar novamente e vão querer puxar mais um pouco aí. Quem sabe o Flamengo chegar muito próximo do que eles querem, eles podem fechar e o Flamengo fazer a sua primeira, realmente, e o Flamengo realizar a sua primeira contratação nessa janela do meio do ano. Por isso que eu falo, a compra de Marcos Antônio hoje só depende do Flamengo. É um caminho mais próximo, porque a situação do Paquetá é uma situação complicada e difícil. A situação do Claudinho sempre tem aí rumores, cara, lá são irredutíveis, são sinistros para negociar. Então, assim, ontem a gente viu, né, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e também o diretor, principalmente o diretor executivo Bruno Spindia, quando ele falou que é muito difícil a contratação do Claudinho, é uma contratação quase impossível de acontecer, mas a gente conta, né, com a vontade de jogador, conta com vontade de jogador. Marcos Braz depois comete aí um gafe em relação, confundindo presidente do clube russo com o ex-presidente lá da Rússia, e o presidente do clube russo, que é o Alexandre Medvedev, ele foi até aqui, olha só, que tirou um sarrozinho aí do Marcos Braz, né? Tirou um sarro do Marcos Braz e falou o seguinte: no Brasil fui confundido por Dmitry Medvedev, que era o presidente, ex-presidente aí da Rússia, né? E ele falou, essa situação só faz você pensar, é esse o Claudinho que eles querem comprar? Será que eles não estão confundindo também? Será que realmente é esse Claudinho? Né? Então, sempre tirando o sarro aí do Flamengo. Mano, fala pra vocês sinceramente, do fundo do meu coração, gosto muito do Claudinho pelo futebol, mesmo apesar do desejo de jogador vir para o Flamengo. Mas, cara, chega, uma hora tem que chegar isso. Deixa a situação pra lá, deixa esses caras pra lá, parte pra outra. Eu sempre venho falando isso aqui. Não pode ficar só em cima dessa situação do Claudinho. Toda janela é isso. Toda janela é isso. E o mais, eles mesmos confirmam que é uma negociação difícil, quase impossível. Quando o cara me falar que é quase impossível, meu irmão, é porque nem eles mesmos têm a esperança de poder contratar o Claudinho. Conta com vontade de jogador, mas o clube russo não quer vender o jogador ao Flamengo. E ponto final. Então, Marcos Antônio hoje, vamos aguardar essa proposta do Flamengo. Marcos Antônio hoje é o caminho mais viável. Tudo bem, o Flamengo negocia por Claudinho, Marcos Antônio e Paquetá. Paquetá e Claudinho, sinceramente, é difícil, é difícil. A situação do Paquetá lá no clube inglês, lá no West Ham da Inglaterra, situação envolvendo investigação sobre Paquetá, envolvimento de caso de aposta, não vai sair nem tão cedo o resultado sobre essa situação. O Paquetá vai atuar a temporada toda lá, 2024, 2025, e ainda pode sair muito mais na frente, sair alguma coisa aí para Paquetá. Então, os clubes também não vão facilitar a situação, Paquetá e Claudinho. Então, o Flamengo precisa focar. Compra o Marcos Antônio. Lembrando que a proposta para o Marcos Antônio, o Flamengo pensa comprar parcelado, tá, gente?
proposta que o Flamengo pretende enviar a Lazio é de 4,5 milhões de euros, mas de forma parcelada. É outra situação que pode complicar ainda mais, né? Por um não, mais um não da Lazio, que já teve três, né? Três não, na verdade. Então, vamos aguardar aí. Mas, na minha opinião, Flamengo hoje, se quiser comprar o Marcos Antônio, ele compra, anuncia o Marcos Antônio hoje, tá? Porque o Marcos Antônio ainda está no Brasil, está liberado pela equipe da Itália para poder continuar treinando no Brasil. A pré-temporada lá na Itália já começou, mas o Marcos Antônio está em Poções, na Bahia, só aguardando o desenrolar dessa situação. E eu prometo a vocês, vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações do nosso Mengão Queridão, para deixar você sempre muito bem atualizado. Por isso que é muito importante você estar inscrito no nosso canal. Confere se está inscrito, confere se não está ativo. Se não tiver, dá essa moral pra gente, inscreve no canal, ativa o sino, deixa teu like, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Valeu, forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.